Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre um tema muito legal, o tema que é eleições. Se você está vendo aí os debates nos últimos dias, está vendo que a inteligência artificial é algo muito falado pelos candidatos. E a gente vai ter também um primeiro momento, né, a primeira eleição com inteligência artificial, então é algo muito novo. Então eu vou te dar 6 motivos para você assistir esse vídeo de hoje. E quais são esses? O primeiro ponto é o que o TSE já determinou para as eleições deste ano. O segundo ponto é as minhas opiniões acerca disso. Será que as pessoas vão respeitar? Será que os candidatos vão respeitar? Então, a minha opinião. Terceiro ponto é o que já está acontecendo ao redor do globo, porque alguns países como o Irã já tiveram eleições e tiveram alguns problemas com inteligência artificial. Ponto 4 é alguns projetos de lei que já estão sendo estudados na Câmara com relação ao uso da inteligência artificial, não para o uso comum das pessoas, mas como política pública. O ponto 5 é quais as propostas que estão sendo faladas pelos candidatos, pelo menos aqui na capital de São Paulo. E o ponto 6 é qual que é o futuro da inteligência artificial para as eleições, para os candidatos, e a gente vai ver um negócio bem interessante aqui. Então são 6 pontos. Se você gostar, deixe seu like aqui, escreva o que você está achando desse vídeo e não deixe de sugerir novos temas aqui embaixo também, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, a TSE já determinou uma série de proibições no uso da inteligência artificial. Obviamente que para conteúdos falsos, né, criação e propagação, isso vai ter grandes sanções para o candidato que estiver fazendo isso. Outro ponto é o uso de deepfake, a criação, né, de recriação de uma pessoa falando um determinado assunto que na verdade ela não falou. Outro ponto que aí eu acho que pega muito para os candidatos é você não poder utilizar robô de conversa com o seu eleitor. Você não pode colocar num site ou numa rede social ou num WhatsApp da vida um robô que simule, com inteligência artificial, obviamente, que simule o candidato falando com o seu eleitor, ou seja, falando de proposta, falando de melhorias que ele quer para a cidade. Então isso não vai poder. Isso, na minha opinião, eu acho que já foi demais, porque isso é uma forma de você otimizar um contato humano que você poderia ter com o seu eleitor, mas podendo fazer isso de forma automatizada, sem que o eleitor realmente tivesse que ficar falando com cada pessoa. Então isso eu achei que foi demais. E essa determinação já aconteceu em fevereiro, já faz um bom tempo. Então, de uma forma resumida aqui, qual que é a minha principal preocupação com as eleições com inteligência artificial? É o uso do deepfake. Para quem não conhece ainda o deepfake é a forma de você criar vídeos adulterados e super realistas. E esses vídeos você pode usar tanto para constranger alguém ou para que essa pessoa que esteja nesse vídeo esteja contando uma inverdade, uma mentira. Ela pode, por exemplo, numa eleição fazer um apoio velado a alguém, sendo que ela não fez. Ou você pode fazer essa pessoa falando alguma coisa que vai constranger ela de tal forma que é capaz das pessoas que votariam nela acreditarem naquele ponto e fazer com que essas pessoas votem em outro candidato, né? Inclusive a gente viu isso na Argentina. Vou até pegar esse exemplo aqui, ó, que esse exemplo é muito legal. Vídeos falsos do Sérgio Massa e do Javier Milei lá na Argentina na eleição passada foram compartilhados inúmeras vezes nas redes sociais contando mentiras. Então, por exemplo, um dos vídeos que foram muito divulgados à época foi do Javier utilizando um tipo de droga durante a eleição. Então imagina você ali, pô, vou votar naquele candidato. Ele está usando droga. Então isso é algo que acaba, que mina a reputação de um candidato. Então, na minha opinião, isso vai acontecer e muito. Só que qual que é o problema? O TSE, ele determina que os candidatos não façam esse tipo de deepfake, obviamente, porque isso aqui tem altas sanções para o candidato. Mas se um apoiador criar isso, colocar na Deep Web ou divulgar para as pessoas, e aí você já perde o tracking de onde está saindo. Então isso vai acontecer e muito. Da mesma forma que disparos em massa aconteceram na última eleição e foi um problema muito grande, esse ano eu acredito que a utilização de deepfakes feitas por apoiadores vai ser algo que vai atrapalhar e muito a vida deles. Um outro ponto inusitado, é um exemplo que a gente pode trazer de outro país para o Brasil, que aconteceu recentemente, foi na Índia. A Índia teve eleições recentes e o uso da inteligência artificial não só reviveu um morto, como teve aí algumas ações nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp
do voto poliglota. Eu vou mostrar aqui esses dois exemplos, porque esses exemplos aqui são inusitados. Por lá, eles ressuscitaram figuras emblemáticas que já haviam falecido, seja recentemente ou há algum tempo, para apoiar determinados candidatos. Imagina então, por exemplo, você pega aí um nosso maior jogador de futebol dando o voto em algum candidato, ou por exemplo um prefeito que já se foi, enfim. Então é o que fizeram por lá e isso aconteceu mudando um pouco ali os resultados da campanha. Uma outra questão utilizada na Índia foi a criação de avatares dos políticos para criar todas as campanhas em diversos idiomas, porque a Índia a gente não tem só um idioma, né, nativo da região, tem vários idiomas, então eles utilizaram desta forma para criar a mensagem para que ela fosse divulgada em vários idiomas, inclusive em inglês, para pegar aí a comunidade internacional. E isso o TSE já deliberou, não é possível utilizar avatares dos políticos. Isso seria interessante, de certo modo, se todo mundo soubesse usar, mas não vai ser possível aqui no Brasil. Então, beleza. O problema de deepfake não é somente nas eleições. Você deve ter visto ou conhecido alguém que já caiu num golpe de inteligência artificial com deepfake, né? A gente viu, inclusive, um caso recente de um empresário, um diretor de Hong Kong que caiu num golpe milionário, onde simularam uma reunião com todos os presentes ali, que seriam os analistas, os colaboradores daquele diretor, e nessa reunião foi acertado o investimento em um determinado projeto, e esse cara ele acabou dando dinheiro e perdeu, se eu não me engano, 25 milhões. Esse é um dos casos mais sofisticados de deepfake, mas a gente tem casos muito simples que são utilizados com os nossos parentes, com nossos avós, nossos pais. Então isso é algo que acaba tirando, se eu não me engano, cifras bilionárias já do país, no Brasil, no último ano, só com golpes, utilizando tanto inteligência artificial quanto deepfakes. Então é algo que a gente tem que sempre ficar de olho. Mas vamos pegar um pouquinho do que está sendo tratado no Brasil. Quais são os projetos de lei? E eu trouxe um projeto de lei muito legal do Kim, que ele sugere, né, nesse projeto de lei, que exista uma pena para fraude publicitária com o uso de inteligência artificial. Ou seja, se alguém usa a inteligência artificial para criar um golpe, essa pessoa pode sofrer aí até 8 anos de cadeia. Um projeto muito legal. Esse tipo de projeto que eu espero que os parlamentares criem para o Brasil, e não simplesmente na restrição do uso da inteligência artificial, sim nas penalidades de quem utilizar. É a mesma coisa que um carro. Se você utiliza o carro para matar alguém, você vai ser responsabilizado por isso. Mesma coisa se a gente fosse pensar para armamentos. Então, eu entendo que restringir o uso pela população é muito ruim, como querem fazer alguns parlamentares, né, com um projeto de lei para restringir o uso de inteligência artificial, mas esse tipo de projeto eu acho bem interessante. Além disso, a gente vê aqui algumas propostas para as eleições deste ano, e essa proposta é uma proposta assim que parece interessante, mas que eu acho um pouco complexa de se adotar. Vamos ver. Falar de um drone que eu tenho, que é assustador. Quando eu vi ele operando, eu falei, pode comprar, isso aí eu quero para minha guarda pessoal. É um drone. Esse drone, ele é térmico. Se tiver uma árvore aqui, uma pessoa estiver escondida embaixo da árvore, ele mostra. Ele tem visão térmica noturna, ele tem microfone, ele tem caixa de som, quer dizer, ele tem até giroflex. Então eu chego num lugar, eu consigo mandar um recado audível, todo mundo ouve a 60 metros de altura. Você imagina um drone desse, pousado em cima de um prédio, conectado com um sistema de inteligência artificial e análise preditiva que olha o rosto do cara. Se o cara já é bandido, já sabe, tá ali, já começa a seguir até pegar ele. Outra coisa, aquele comportamento da pessoa que vai meter a fita, né? Que vai fazer um roubo, vai fazer alguma coisa. Quando as câmeras da cidade começam a detectar aquele comportamento, o drone já sai. A ideia em si, a ideia parece ser muito boa. Eu acho muito difícil de implementar pelo seguinte: se a gente pegar países de primeiro mundo que já utilizam drones, né? Inclusive nos Estados Unidos tem um sistema que eu acho muito legal, que é o drone que faz ali a análise das estradas que vão de Las Vegas para Los Angeles. Ali você tem um sistema de drones onde ele vê velocidade que os carros estão transitando, se tem um carro em fuga, enfim. Esses drones, eles funcionam muito bem. Inclusive, quando você pega a estrada, você vê os avisos desse drone. Então, é uma estrada bem segura por esse motivo. Agora, quando você fala de um drone que vai percorrer ruas, onde vai ver o sujeito, imagina se ele for guiado automaticamente. A questão de fios. A gente sabe que no Brasil os fios são uma verdadeira bagunça, né? Você tem fio para todo lado. Será que esses fios não vão atrapalhar? Porque é difícil, né?
um robô entender ali um fio pequeno que passa, né? Um monte, imagina ele se locomovendo. Mas a ideia em si eu acho legal, né? Eu acho que valeria sim a pena se estudar, tá? Mas eu acho que ainda um pouco, né, tem tanta coisa antes pra gente fazer, mas uma ideia que eu acho que seria muito mais interessante, que a gente já vê sendo, né, utilizada em vários países do mundo, é sempre interessante a gente ver o que está acontecendo no mundo para trazer para cá, é o uso da inteligência artificial para reconhecimento tanto facial quanto de placas de veículo. O que é isso? Você utilizar de câmeras onde você tem uma base de dados de pessoas que são foragidas, pessoas que estão com débito com a justiça, onde você possa reconhecer e saber onde essa pessoa está para que a polícia consiga fazer ali a prisão dessa pessoa. Além das placas de veículo, onde você possa analisar placas de veículo roubado, veículo adulterado, veículo que está com problemas com a justiça. Então isso eu acho muito interessante. Inclusive teve uma primeira prisão aqui no Brasil com o uso de câmeras de inteligência artificial. Vamos ver junto? Mudando um pouquinho de assunto, a Polícia Militar fez a primeira prisão usando câmeras de reconhecimento facial. Isso aconteceu na rodoviária do Rio de Janeiro. O homem tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e acabou sendo levado à delegacia. Ainda de acordo com a Polícia Militar, esse sistema de vídeo monitoramento que tem o reconhecimento facial da corporação, ele está em processo de instalação na rodoviária. Ao todo, a gente está falando de pelo menos 45 câmeras que vão fazer esse monitoramento no terminal e a corporação vai ter acesso às imagens, isso em tempo real. No Rio de Janeiro, o sistema de reconhecimento facial foi implantado no Ano Novo e já, inclusive, ajudou a Polícia Militar a fazer ao menos 200 prisões na cidade. Essa aqui é uma sugestão que eu acho muito interessante, desde que ela não infringe ali a liberdade individual, né? Que não tenha pessoas olhando essas câmeras, e sim uma inteligência artificial onde tem ali um algoritmo que reconheça pelos traços e não simplesmente pessoas fiquem assistindo essas câmeras e aí tem uma invasão de privacidade. Começaram a instalar em São Paulo, tiveram que parar, na verdade foi no metrô de São Paulo, tiveram que parar com discussões, né? Vamos estudar mais, uma série de pessoas reclamando, né? Algumas entidades, e aí tiveram que parar. Então, esse eu acho que seria uma sugestão muito mais legal, mas é um pouco polêmico, então nenhum candidato aí vai abraçar de cara. E além das propostas, a gente vê muita curiosidade com inteligência artificial nessas eleições e também, inclusive, nos Estados Unidos. Essa notícia é muito boa, que um chatbot foi candidato, está sendo candidato lá nos Estados Unidos e ele já é preterido ali por muitos eleitores. Como que funciona esse chatbot, vamos dizer assim? Victor Miller, que é candidato às eleições para prefeito de Cayenne, que é uma capital do Wyoming, nos Estados Unidos, divulgou uma proposta inesperada em sua campanha. Se eleito, um chatbot de inteligência artificial chamado Vic, que é um cidadão virtualmente integrado, vai dar verdadeiras ordens no seu lugar. Ou seja, se ele vencer essa eleição, quem na verdade vai dar as ordens vai ser um bot que vai utilizar motores aí do ChatGPT ou da OpenAI, com base em treinamento em milhares de documentos de reuniões já do Conselho de Cayenne. Então, o secretário de Estado de Wyoming criticou essa candidatura, afirmando que o cargo exige uma pessoa real e não um bot de inteligência artificial. E uma investigação está em andamento para determinar a legalidade dessa candidatura. A OpenAI disse que o Vic viola as normas da empresa contra campanhas políticas, você não pode fazer isso, e que tomou medidas contra o chatbot. Ou seja, imagina a gente tendo aí um candidato com inteligência artificial, que não vai custar muito dinheiro, não vai lotar o seu gabinete com funcionários, não vai gastar milhões de reais com verbas, com indenizações, não vai fazer falcatruas, não vai roubar. Então, talvez seria aí uma boa ideia, uma ideia que provavelmente você vai ver no seriado Black Mirror. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi um review falando de política e falando de inteligência artificial que vai mexer muito esse ano. Beleza? Se você gostou, dê um like, compartilhe e não deixe de escrever aqui qual outro tópico que você quer ver aqui neste canal. Um abraço!